Estamos de volta, pessoal, começando a terceira rodada de debates, ainda nesse bloco da infância e da adolescência. E essa rodada vai tratar do diagnóstico e os desafios relacionados ao diagnóstico, especialmente nessa fase. E para isso, eu apresento a vocês, aumentando aqui a nossa roda de debates, duas especialistas no diagnóstico de imagem focadas na mulher. Eu tenho ao meu lado esquerdo a doutora Lilian Fazion e ao meu lado direito a doutora Isabela Franco. Um prazer ter vocês aqui com a gente. Continuamos com os mesmos colegas ginecologistas das rodadas anteriores e falaremos agora então sobre o diagnóstico, que ele já é desafiador para a maioria das mulheres com endometriose. Agora, no período da infância e da adolescência, esse desafio, sem dúvida, é ainda maior. Vou deixar o lembrete que já a partir do início agora da rodada existem perguntas de enquete para vocês responderem. Eu vou deixar também a pergunta da nuvem de palavras, que é: o que o endotox significa para você em 3 palavras? Lembrando que a ideia da nuvem de palavras é que vocês vão escolher as 3 palavras que o endotox representa para vocês e o número de palavras que forem repetidas vão se destacar. Então a gente vai ver esse resultado ainda ao final dessa rodada. E as enquetes também aparecem aí ao lado direito da tela. Vamos começar então com o debate, com as perguntas que nós temos preparados aqui. E a primeira vai para a Thalita, que está aqui ao meu lado. Thali, como é o diagnóstico clínico nas pacientes jovens que ainda não iniciaram a atividade sexual? Então, gente, a base de um diagnóstico é o acolhimento no consultório. Então, a gente precisa ter uma anamnese muito bem feita, questionando toda a qualidade da dor, questionando como que o impacto dessa dor fica na vida dela. E lembrando que o fato dela não ter tido ainda uma vida sexual não tira a necessidade de que essa paciente seja examinada. O exame físico, na verdade, começa no momento que ela entra. Como o Tomil já falou, toda a postura da paciente pode também interferir no diagnóstico. Então, a gente tem que olhar como que ela anda, como que ela senta. Durante o atendimento, checar como é que está a coluna. Muitas mulheres têm aquela dor pélvica irradiada para a coluna lombar ou uma dor na coluna lombar e pode existir alguma alteração, malformação na constituição dessa coluna. E o exame da pelve, que não necessariamente precisa ser abordado o exame vaginal, né? Então, palpar o abdômen dessa paciente, avaliar se existe alguma tumoração, se existe algum ponto localizado de dor, e tudo isso vai levar o médico a pensar em possíveis diagnósticos diferenciais, porque nem tudo que dói é igual a endometriose. Então, é importante que a gente consiga fazer a distinção. Perfeito. Gostariam de adicionar alguma coisa à explicação da Thalita? Acho que reforçar realmente a característica dos sintomas, né? Às vezes a gente fala assim, dói onde? Dói aqui. Que nota que é? Nota 8, 9. Mas, além de saber o impacto em relação à intensidade da dor, é importante estabelecer as características, né? Como que ela começa, o que melhora, o que piora, né? Qual fase do ciclo menstrual, por exemplo. Então, a gente tem que ir desmiuçando realmente em detalhes essas dores, porque esses detalhes é o que vão trazer mais informações, né, para a gente chegar à conclusão aí de onde está vindo a dor. Né? Essa dor é bem localizada, a gente vai imaginar que não é do útero, deve ser de outra região. Tá? Então, todos esses detalhes realmente contam, e por isso que reforço realmente o que a doutora Thalita falou, né, da qualidade dessa anamnese, que é a história clínica. Tá bom? Isso a gente só faz realmente, né, diretamente com a paciente, não tem nenhum exame diagnóstico, né, por melhor que eles sejam, que vão extrair esse tipo de informação para a história clínica. Perfeito. Então, por mais que existam exames e toda paciente que está na suspeita, toda mulher que tem sintomas pergunta, mas qual exame eu devo fazer para ter o diagnóstico? Antes de ser encaminhada a fazer um exame específico, a gente vai aqui abordar esses exames com as especialistas, é fundamental começarmos com a história clínica, a chamada anamnese. E isso é a conversa do médico com a paciente. E dentro desta consulta, o exame físico é a segunda etapa da consulta, que vai sim já possibilitar, mesmo nas meninas novas e que não têm vida sexual, tirarmos alguns sinais que já podem levantar a suspeita. Muito bem.
a Ju quer complementar. Vamos lá, Ju, imagina. Gente, pra vocês entenderem quanto é importante a história no consultório, os estudos mostram que na paciente que começa os sintomas na fase adulta, já existe um atraso de diagnóstico em torno de 7 anos, né? Entre o início dos sintomas até você diagnosticar a doença. Para meninas que começam esses sintomas na fase da infância, da adolescência, os estudos mostram que esse atraso diagnóstico é de 12 anos. Então, o quanto é importante você considerar aqueles sintomas. A gente já trouxe um pouquinho isso no bloco anterior, mas acho que a gente está falando de diagnóstico agora. Então, assim, a história é muito importante, né? E, de novo, a gente traz o papel dos educadores e dos pais, mas, claro, dos ginecologistas que atendem essa paciente ou da porta de entrada dessa paciente, tá? Então, é muito importante isso, até para guiar depois o trabalho dos colegas radiologistas, né, na busca das possíveis causas. Perfeito. Deixa uma coisinha rapidinho. Valorize os sintomas de vocês, tá? Porque às vezes muita gente fala assim, não vou falar porque acho que não é importante, assim, muitas vezes é. Sempre é importante, Sempre né? importante. Não deixe de falar por vergonha, por medo, por achar que é simples e que é normal. E é isso que vocês precisam saber. Tudo é válido, a gente precisa ouvir. E vamos já então aproveitar a presença aqui das radiologistas. A segunda pergunta para a gente debater, e aí as duas vão responder, e eu vou dividir essa pergunta em 2 etapas. Primeiro, eu queria que as duas dessem a opinião sobre quais os principais desafios nos exames de imagem, em geral, nas pacientes virgens. Podemos começar com a Isabela, depois a Lilian. E aí, depois dessa resposta, eu vou complementar sobre os exames específicos. Bom, essas pacientes, na maioria das vezes, têm seus sintomas subestimados. Os médicos não costumam pedir exame. Quando pedem, é ultrassom pélvico. O ultrassom pélvico ele é capaz de detectar uma das formas da doença, que é a forma ovariana, o endometrioma. É um método que tem uma boa acurácia, mesmo para examinadoras que não são tão experientes para detectar endometriomas maiores que 2 centímetros e típicos, mas essa não é a única forma de apresentação da doença. Na adolescência, as principais formas de apresentação é a forma ovariana e a forma profunda retrocervical. O ultrassom pélvico, ele diagnostica só a doença ovariana, mas a gente não consegue, mesmo que seja feito o preparo intestinal, fazer a pesquisa de doença profunda, doença retrocervical, através do ultrassom pélvico. Nesses casos, na maioria das vezes para paciente adolescente, a doença é inicial, são placas pequenas, às vezes até subperitoneais, que a gente chama, muito pequenininhas iniciais, que o método de escolha, se a gente fosse pensar, seria o ultrassom transvaginal com preparo. Mas na maioria das vezes são pacientes virgens, então o método de eleição, de escolha, seria a ressonância magnética da pelve, não qualquer ressonância magnética da pelve, mas uma ressonância com o olhar do especialista que sabe exatamente o que ele vai procurar, como é que é a doença. E, além disso, um protocolo adequado com cortes bem fininhos da pelve, que a gente fala, e o preparo intestinal. Muitas dessas pacientes adolescentes são um pouco reticentes e têm uma certa com relação ao preparo intestinal e elas acabam não fazendo o preparo completo ou então nem fazem o preparo. Então é importante a gente trazer essa discussão, diferente das mulheres já adultas que têm um pouquinho mais de experiência, de maturidade, que vêm com o preparo intestinal mais completo, as adolescentes nem sempre têm esse preparo tão adequado. Então, é importante fazer um preparo intestinal para que a gente possa detectar melhor esses focos de endometriose. E os desafios são inúmeros, né? Nem sempre a gente vai conseguir, através da ressonância magnética, detectar essas lesões, porque, como eu falei, elas podem ser muito pequenininhas. Então, uma ressonância magnética da pelve negativo, sem achados de endometriose, não quer dizer que a paciente não tenha endometriose, principalmente na fase mais inicial. Maravilha. Lilian, talvez concorde, talvez tenha algo ainda a acrescentar. Quais os desafios que você enfrenta aí no dia a dia com este público de pacientes, mulheres jovens, virgens, que precisam do exame para o diagnóstico? E aí, um pouco do que eu ia perguntar na sequência, eu já vou acrescentar aqui, porque a Isabela, sem saber, já até respondeu algumas questões, mas depois você complementa também. Se existe espaço e quais as limitações da ultrassonografia e a mesma coisa para a ressonância. Então,
já pode falar dos desafios e justamente dessas questões. O ultrassom de escolha que a gente faz nas pacientes virgens e nas crianças é o ultrassom suprapúbico, mas para a endometriose ele realmente não é um método sensível, como a Isabela falou. Alguns médicos às vezes pedem erroneamente o ultrassom suprapúbico da pelve com preparo intestinal, mas esse não é um método que existe que seja sensível para a detecção das lesões de endometriose. Então, o exame de escolha, o melhor exame, o mais sensível para a gente detectar as lesões iniciais, que é o mais frequente nessa faixa etária, é o ultrassom transvaginal, com o preparo intestinal. Quando a paciente ainda não tem relação sexual, que a gente não consegue fazer esse exame, a gente prossegue a investigação e tem que fazer a ressonância magnética. Eu acho que uma das maiores limitações da ressonância magnética é realmente essas lesões bem iniciais, porque elas acabam se confundindo com as outras estruturas normais da pelve. Então, a ressonância ela tem uma sensibilidade um pouco menor para esses focos bem pequenos. E um fator importante é a introdução do gel vaginal na ressonância magnética. O gel vaginal a gente não usa em adolescentes, em pacientes que ainda não têm relação sexual, e isso acaba reduzindo um pouco a sensibilidade do método também para aquelas lesões bem pequenas que às vezes infiltram a cúpula vaginal. Então, eu tenho pacientes de 14, 15 anos que a gente detecta nódulos de 5 milímetros, 4 milímetros na ressonância, próximo ali da cúpula vaginal. E sem a introdução do gel, às vezes isso fica mais difícil, mais desafiador, porque a parede da vagina fica colabada e essas lesões são mais difíceis de detectar. Perfeito. Como vocês duas falaram da dificuldade da ressonância para lesões pequenas, eu estava preparado justamente para trazer essa pergunta, se o gel vaginal pode ser aplicado nessas meninas, e que é um protocolo ideal para o diagnóstico de endometriose, além do preparo intestinal, que esse sim pode ser realizado e deve, né? Agora, achei bastante curioso, e não sabia que isso acontecia com tanta frequência, de colegas solicitarem ultrassom suprapúbico com preparo intestinal, né? Então, esse não é o exame adequado. Obviamente que aquela adolescente que já iniciou a vida sexual vai ter o exame principal, que é o transvaginal com preparo, e aí sim as lesões têm mais sensibilidade para aparecerem. E aí, como esse desafio, justamente, né, o endometrioma, vocês bem disseram, pode ser identificado tanto no ultrassom suprapúbico como na ressonância, né? O endometrioma ovariano, que é frequente nessa faixa etária, ele aparece, mas as lesões pequenas não. E eu vejo que muitas vezes isso vem no laudo e eventualmente tem pacientes que leem, tem pacientes que não, mas não apareceu nada. Isso já significa que a gente excluiu a endometriose? Não, de maneira alguma. Como eu disse antes, as lesões podem ser muito pequenas, muito iniciais. Então, numa fase mais incipiente da doença, mais inicial, a ressonância pode vir sem nenhum achado e a gente não consegue excluir a endometriose. Então, é aquela paciente que vai tratar, né, porque a doença provavelmente tem um impacto, né, na qualidade de vida dessa adolescente e que quando ela iniciar a vida sexual, a gente vai partir para um mapeamento de endometriose através do ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Perfeito. Outro método, acrescentando aqui, que apesar de não ser um método que eu tenho experiência, mas eu acho que como o assunto é endometriose para adolescente, é o ultrassom via transretal. Como eu falei, eu não tenho experiência com método, alguns profissionais que são especialistas em endometriose fazem. Eu, particularmente, acho um pouco agressivo o método, não gosto muito, não faria pessoalmente, mas é um método que existe, mas eu acho que a gente tem que pensar muito no emocional dessas pacientes. São pacientes que estão iniciando a sua vida de exames, que estão começando agora, que vão ter a vida inteira pela frente para fazer exames de imagem. Então, aí entra o nosso papel de radiologista, que a gente vai ter um papel importante na vida dessas mulheres, desde a adolescência até a menopausa. Então, eu acho que pode ser um pouquinho traumático a gente fazer esse exame via transretal. E, para falar a verdade, como eu falei para vocês, as principais apresentações da doença é endometriose retrocervical, endometriose profunda inicial e o endometrioma, que a gente consegue ver muito bem com esses métodos, né? Na maioria dos casos, nem sempre.
A endometriose intestinal não é frequente nas adolescentes. Então, assim, será que vale a pena a gente fazer um método que é um pouquinho mais agressivo? Que eu ia lembrar, né, que o ultrassom transretal foi utilizado há cerca de 15, 20 anos atrás aqui e hoje ninguém mais utiliza, também chamado aí de ecocolonoscopia, mas que serve basicamente para identificar lesões de endometriose no intestino. No intestino. Né? Você também concorda e não tem experiência, né, Lilian, com isso? Eu tenho algumas pacientes que vêm, que falam que foi pedido ultrassom transvaginal com preparo intestinal e a ecoendoscopia. E realmente não faz sentido fazer os dois métodos. Né? E aí, justamente, fica a dúvida, né? O que fazer? Antes de trazer a próxima pergunta, que está relacionada exatamente a esse assunto, eu vou fazer 2 lembretes. As enquetes e as palavras nas nuvens encerram ao final dessa próxima pergunta e aí a gente vai trazer os resultados para vocês. E aí, assim, os exames não mostraram endometrioma, e não viram endometriose profunda, a ressonância veio normal. E, na verdade, esse é o cenário mais frequente que a gente tem nessa população no dia a dia do consultório. Ju, eu te pergunto, há espaço para laparoscopia diagnóstica nessas pacientes? Em alguns casos pode haver, tá? Então, a laparoscopia diagnóstica cada vez é menos utilizada como método diagnóstico, justamente porque a gente conta com especialistas excepcionais, ainda mais no Brasil, para diagnóstico por imagem da doença. Então, a gente tem a história clínica, que é muito importante, o exame físico, o exame de imagem. A laparoscopia, ela entra nos casos em que a gente teve suspeita, alta suspeita diagnóstica, né? E aquela paciente, principalmente aquela paciente, tem sintomas que não controlaram com o tratamento clínico e a gente entraria para fazer uma cirurgia diagnóstica e terapêutica, ou seja, a gente vai tratar também aquela paciente. Então, ela não entra para o diagnóstico em si, ela entra também para o diagnóstico, mas para conseguir tratar aquela mulher que não está conseguindo ser tratada com todas as outras opções terapêuticas que a gente tem. Tá? Então, e isso é muito importante, já trazendo o ponto que a Isabela e que a Lilian falaram antes, não ter visto a doença nos exames, a gente ainda fica com a história clínica. E eu já adianto para a paciente isso antes dela ir fazer o exame. Olha, se não for visto nada, mesmo que seja por especialistas, você ainda pode ter a doença porque eu tenho uma alta suspeita que você tem clinicamente, a gente precisa te tratar, e a gente vai te tratar, tá? Ainda mais se forem doenças superficiais, como a Isabela citou. Doença superficial é muito mais difícil de ser diagnosticada, ainda mais nas pacientes virgens, né? Perfeito, Ju. Acho que um resumo para entender bem, existe sim espaço, justamente naquelas pacientes que são extremamente sintomáticas e, reforçando, o sintoma ele está acima de qualquer exame, independente do resultado negativo e do profissional que fez o exame, porque mesmo essas lesões superficiais podem ser muito sintomáticas. Isso foi menosprezado num passado e achava-se que a endometriose superficial não teria tanta importância, mas não é bem assim. E é justamente nessas situações de laparoscopia diagnóstica, que não serve só para o diagnóstico, mas também para o tratamento e para a remoção dessas lesões superficiais, que hoje podemos ter a certeza de que as lesões superficiais causam, sim, sintomas muito intensos. Então, existe este caminho para aquelas pacientes que não resolveram com tratamento clínico, que nessa faixa etária vai ser sempre a primeira alternativa. Muito bem. E para finalizar essa rodada de discussão, eu vou perguntar para o Tomil quais são os principais diagnósticos diferenciais da endometriose nessa fase da vida da mulher. Então, cólicas menstruais, principalmente cólicas menstruais mais intensas, que são os sintomas mais frequentes dessas pacientes, tá? Podem estar presentes também em outras doenças. Então, a endometriose também não tem nenhum sintoma específico. Assim, esse sintoma é só endometriose? Não, pode ser muita coisa. Tá? Dentre os diagnósticos diferenciais, podemos ter miomas ainda assim. Tá? Miomas também podem causar cólicas intensas nas meninas, mas é menos frequente também nas meninas jovens, tá? Mas pode sim estar presente. E podemos encontrar também a adenomiose, tá? Que é uma doença semelhante à endometriose, mas que compromete a musculatura do útero. Também menos frequente. Então, não temos tantas opções assim de diagnósticos diferenciais nessa faixa etária. Conforme a mulher vai envelhecendo, né, conforme vai passando essas fases da vida, algumas dessas doenças, como miomas, adenomiose, se tornam um pouco mais frequentes também. Tá? Tem outros diagnósticos diferenciais também, mas que são mais raros, tá? Acho que não vale nem a pena a gente entrar aqui, porque, né, obviamente, a gente quer trazer informações mais relevantes para vocês, tá bom? Mas, para alguns sintomas específicos, principalmente para aquelas adolescentes que já iniciaram relação sexual, por exemplo, dor na relação sexual, na profundidade, em posições específicas,
né, costuma ser o sintoma mais específico da endometriose. Então, a endometriose não tem nenhum sintoma específico, mas a dor na relação sexual costuma ser aquele que é mais específico da endometriose, então. Perfeito. Acho que o que vale ressaltar, como a gente sempre fala que existem vários diagnósticos diferenciais da endometriose, mas a maioria desses diagnósticos estarão presentes numa fase mais avançada da vida, isso reforça que estes sintomas devem ser levados muito a sério e que a primeira hipótese diagnóstica nessa população de jovens deve ser a endometriose. Muito bem. Alguém mais gostaria de trazer alguma contribuição para essa última pergunta de diagnóstico diferencial? Não só relacionado ao diagnóstico diferencial, eu acho importante também, o que eu já ouvi de alguns ginecologistas, eu não vou pedir ressonância magnética para uma menina de 14, 15 anos, porque vai vir um espessamento inespecífico do ligamento uterosacro e a paciente vai ficar estigmatizada. Então, eu já ouvi isso diversas vezes, isso é preocupante, eu não concordo com essa conduta, né? Eu acho que realmente a gente tem que investigar quando tem a suspeita, o exame negativo não vai excluir a doença e feito com um radiologista especialista na doença, não vai ter espessamento inespecífico do ligamento uterosacro, a gente vai conseguir direcionar e antecipar esse diagnóstico e vai fazer diferença na vida dessa paciente. Então, se tiver suspeita, podem pedir a ressonância, peçam, porque vai contribuir com o diagnóstico da paciente, sim. Legal. Ainda a gente tem duas perguntas do público que aí eu vou trazer para vocês. Vamos aproveitar que o público trouxe pergunta, mas antes das perguntas, eu vou trazer aqui os resultados das enquetes. Foram 3 perguntas de enquete nessa rodada e a primeira é: quantos exames de imagem você realizou em média para avaliar dores na região pélvica na fase da adolescência até chegar no diagnóstico de endometriose? Porque a gente sabe que os pacientes fazem muitos exames. Olha só que interessante. Quase 50%, não foi solicitado exame algum. 17, 18% entre 1 e 5 exames de imagem. 6 a 7% entre 5 a 10 exames. 11% mais de 10 exames. E 15% responderam que, apesar dos exames, não tiveram o diagnóstico nessa fase da adolescência. 50% é muita coisa. É muita gente que não teve nem um exame solicitado sequer. É importante realmente reforçar isso. Você fecha o olho, você Exatamente. quer fechar o olho para Por não acreditar. o problema. Não acreditar e achar que a paciente vai ficar estigmatizada, sendo que ela pode receber um diagnóstico precoce. Né? Agora vocês vão ver o resultado da próxima enquete, porque parece que a enquete estava ouvindo essa conversa aqui. A pergunta é: o quanto você acredita que já tinha endometriose na adolescência? Temos aí a resposta? Aí, ó. Quase 50% tenho clareza que já tinha. Mais 27% com suspeita forte. Mais 12% com suspeita moderada. Apenas 9, 10% ali não acreditavam que tinham endometriose na época da adolescência. Ou seja, a gente está falando que 90% das pessoas que responderam tinham alguma suspeita. Se permitir, rapidinho, né? A gente ouve muito das pacientes que às vezes falam assim: puxa, eu queria fazer um exame que eu acho que eu estou com endometriose. E os médicos mesmo falam assim: eu acho que você não tem nada, e não pede, de fato. Né? Não, Importância você não precisa do exame, Exatamente. Você não pode ter endometriose. E a importância dos colegas profissionais de saúde realmente ouvirem o que a paciente está falando, que hoje em dia, com tanta informação, as próprias pacientes fazem esse autodiagnóstico clínico, né? Falam: eu sinto tudo isso aqui. Puxa, será que é endometriose? Então, é realmente um alerta aí para os colegas profissionais de saúde, tá? Para realmente ouvir as pacientes, que muitas vezes elas têm a resposta que a gente não tem ainda. E isso não só os profissionais, gente. Às vezes a gente fecha o olho também. Aconteceu comigo, se você fecha o olho, né? Sim. Você não quer ver aquilo. Então, a conscientização vai para parte dos profissionais, mas também para nós mesmos, tá? E agora, talvez a pergunta mais interessante para o nosso objetivo aqui. Vocês vão gostar. O que, na sua opinião, mais dificulta o diagnóstico da endometriose na fase da infância e adolescência? Antes de compartilhar, eu vou falar quais eram as alternativas. A falta de informação, profissionais não ouvirem ou acreditarem nos sintomas, não ter
especialista suficiente, a não realização de exames especializados e, por fim, a falta de recursos financeiros. Não sei, imaginem aí o que vocês teriam como maior parte das respostas. Eu acho que é o segundo. Podemos apresentar. Olha aí, Falta ó. de informação, olha só. A falta de informação representou aí 42,5%. E aí isso só reforça a necessidade de um evento como o Endotox, né? A informação, ela é muito importante. E outros 30%, a questão dos profissionais não ouvirem, não acreditarem. Ou seja, a gente está falando aí em 70% de respostas significativas para isso. E agora também trazendo o gabarito da nuvem de palavras. A pergunta era, o que o Endotox significa para você em 3 palavras? Vamos ver as palavras que aparecem em maior aí, ó. Informação, de novo. Depois, acolhimento, esclarecimento, conhecimento, visibilidade, respeito. São as palavras acesso, carinho, generosidade, muitas palavras, empatia, que apareceram na nuvem de palavras. Muito legal, a gente está encerrando esta rodada do diagnóstico e a seguir do vídeo de depoimento, retornaremos com a 4ª rodada, trazendo a relevância social da endometriose na infância e adolescência. Com 36 anos trabalhando, eu nunca parei de trabalhar, mesmo com dor, mas eu trabalhei aquela noite, eu trabalhava com obras na época. E eu trabalhei a noite inteira com muita dor e ninguém estava entendendo porque eu não conseguia interagir. Eu tinha cólica, como eu disse, não eram muitas, principalmente porque eu tomei anticoncepcional há muito tempo. Então, nesse período, eu não tinha sintomas. E naquela noite, eu não conseguia, no dia seguinte, meu chefe falou, olha, não vai trabalhar, você vai primeiro passar no médico. Então, eu não imaginava que eu tinha endometriose. O que deu o diagnóstico, assim, um alerta mesmo, eram as dores abdominais, eu tinha dores lombares, uma dormência na perna e o sangramento anal junto com a menstruação. E do nada eu fui pro ginecologista ali na emergência. Ele começou a fazer alguns exames, fez de imagem, ele achou alguma coisa estranha ali. O meu médico falou que eu não tinha nada. Aí comecei uma investigação, fui passar com o médico particular, fiz exames ultrassom transvaginal com preparo intestinal, deu que não tinha nada pelo meu convênio. Foram 7 cirurgias. Então, logo que fez a primeira mesmo, eu tinha uma certeza enorme que ia ser tudo tranquilo depois, que é a maioria dos casos, né? Aí veio o novo procedimento novamente, acho que foi 5 dias ou 6 dias depois, não lembro mesmo o prazo. Aí o que eu fiz? Gente, não é possível, eu tenho alguma coisa. Porque o médico falou pra mim, olha, no exame não consta, mas eu acredito que você tenha sim. E aí que a gente descobriu. Então quando ela falou endometriose, eu não sabia o que era, mas eu sabia que não era câncer. Então tava ótimo, seja lá o que for, eu vou tratar, né? Aí fiz um exame particular e aí sim deu que eu tinha endometriose profunda. Nesse meio tempo, eu já tinha passado com outros médicos e exames também específicos, que provavelmente o profissional que fez não tinha conhecimento, então falava que eu não tinha nada. Os sonhos, eles são colocados meio que em off, assim, quando você tá vivendo aquilo tudo, né? Você meio que para a sua vida. Então a endometriose, ela foi um limitante. Parecia que eu não tava vivendo, eu tava sobrevivendo. Era difícil fazer planos. Acima de tudo, não se revoltar. Eu acho que a revolta é muito negativa nessa hora. Não tem uma resposta clara para tudo isso que aconteceu. O que eu consegui tirar tudo disso foi gratidão. Gratidão principalmente que apesar de 7 intervenções cirúrgicas, eu tenho a minha esposa comigo. Quando você tem essa gratidão dentro de você, você não consegue se ficar revoltado.